Voltamos aqui com a nossa segunda parte de funções inorgânicas, classificação de ácidos e bases. Nós vimos aqui a teoria de dissociação eletrolítica de Arrhenius, né? Vimos a diferença de ionização e dissociação, que também está lá em soluções, na minha explicação. E nós vamos falar agora de funções inorgânicas e nós vamos começar com ácidos, né? Vamos estudar os ácidos de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácidos são compostos covalentes que em solução aquosa ionizam ou formam íons, né? Produzindo um único íon positivo, que é o íon H+. Hoje, você já sabe, né? Que a gente sabe que além do íon H+, a gente pode produzir o hidrônio, que é o H3O+, certo? Então vamos lá. Como fazer a ionização de um ácido, né? Então olha só. Eu já fiz essa, mas eu vou fazer de novo para você. Então, nós temos aqui HCl em água. HCl em água, ela vai produzir, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio vai para a água, certo? Vai vir para cá um íon H+, e eu vou produzir o hidrônio, né? H3O+, ok? Aquoso, mais HCl, também aquoso. Observe que o HCl só tem um hidrogênio só, então eu já fiz a ionização dele, né? A gente chama de ionização completa. Ionização completa. Já o H2SO4 ele tem dois hidrogênios ionizáveis, né? Ele pode ionizar dois hidrogênios. Mas, de todo jeito, os hidrogênios vão vir aqui para a água, certo? Os íons H+, vão vir para a água. Tá certo que vai vir em duas etapas. A gente vai ver mais para frente isso aí. Então, para ela ser completa, eu tenho que formar o hidrônio, que é o único cátion, né? Ele só vai formar um único cátion. Cátion perde elétron, lembre disso, tá? E vai ficar aqui H3O+ aquoso mais SO4 menos 2. Aqui eu vou botar um 2 para fazer o balanceamento, tá? Porque aqui é 2, Sandrão? Porque ele tinha dois hidrogênios, certo? Então, o seu NOx, sua carga aí, ele é menos 2, aula de NOx, né? Beleza? Então, a gente chama isso aqui de ionização completa. Por que, Sandra, é completa? Porque todos os hidrogênios ionizáveis do ácido foram ionizados, certo? Agora, quando é que ela é incompleta? Quando, por exemplo, aqui, eu vou botar um 2 aqui para você, foram dois hidrogênios, né? Os dois foram ionizados. Agora, quando é que ela é incompleta? É quando você tem dois hidrogênios, três hidrogênios, você tem mais de uma etapa, né? A gente vai ver mais para frente isso aí. E aí, você tem aqui apenas um hidrogênio. Então, dos dois, a primeira etapa ioniza apenas um. Então, você vai ter isso aqui, ó. Ia formar o hidrônio, H3O+ aquoso, mas continua ligado ao ânion um H. Então, fica HSO4 menos 1, porque ainda falta ionizar o outro, né? A gente chama isso aqui de ionização incompleta. Certo? Ionização incompleta. O hidrônio é resultado da interação do íon H+ com a água. É isso aí. O hidrônio, ele é a interação. Quando você coloca em água, quando esse hidrogênio é separado, esse hidrogênio vai reagir com a água e vai formar o hidrônio, H3O+. Mas você pode escrever de uma forma simplificada. Muitas vezes a gente pode simplificar, escrevendo, por exemplo, simplesmente que o HCl, certo? Em água, como eu fiz lá, né, no vídeo anterior,
formam um íon H+, e um Cl-. O H2SO4 em água, né, vai formar 2 íons H+, mais SO4, menos 2. Né? Então aqui há uma limitância aqui da teoria de Arrhenius. Ela limita aqui. Um ácido de Arrhenius, para ser um ácido de Arrhenius, presta atenção aqui, para ser um ácido de Arrhenius, os compostos têm que estar em água, em solução aquosa, e produzir, ionizar um íon H+, ou um hidrônio. Certo? Então, de acordo com Arrhenius, toda espécie química em água ioniza um íon H+, ele é um ácido. Certo? Lembrando que o ácido ele não conduz a corrente elétrica quando puro, líquido. Né? Ele conduz a corrente elétrica quando ele está em solução aquosa. Beleza? Mas, de forma geral, a gente pode escrever o ácido de Arrhenius como sendo assim. O ácido de Arrhenius tem hidrogênio, não importa a quantidade, e um ânion. Esse ânion pode ser oxigenado ou não, certo? Ele pode ser oxigenado ou não, como por exemplo, ele pode ser um HCl, a gente vai ver aqui, HBr, H2S, ou pode ser o H3PO4, aí eu já tenho um ânion oxigenado, pode ser o HNO2, e assim, etc. Certo, meus amados? Vamos aqui o próximo. E agora a gente começa a classificar o nosso ácido, né? A gente começa a fazer a classificação dos ácidos. Então vamos classificar os ácidos aqui. Primeiro, quanto à presença de oxigênio. Então, oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. Por exemplo, ácidos que têm oxigênio. Vamos lá. Quem seriam eles? H2SO4, por exemplo. H3PO4. HClO4. HNO2 e etc. Certo? Observe que um ácido oxigenado, ele tem, lógico, ele tem hidrogênio, sempre, oxigênio, ok? Mas no meio sempre vai vir um elemento químico separando o hidrogênio do oxigênio, certo? Beleza? Quando é que ele é um hidrácido? Um hidrácido, ele não apresenta oxigênio. Sandrão, exemplos de hidrácido. Vou fazer agora aqui, ó. HCl, HBr, H2S, HCN. Daqui a pouco você vai saber o nome desses caras tudinho aqui, tá? Então isso aí são os hidrácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, aí é fácil. Monoácido ioniza um íon H+. Diácido ionizam 2 íons H+. Então vamos lá. Então são monoácidos. É fácil. Quando tem um hidrogênio, ele é um monoácido. Então, por exemplo, HCl é um monoácido. HNO3 é um monoácido. HBrO2 é um monoácido. E etc. Daqui a pouco eu vou falar das exceções, tá certo? Quando é que ele é um diácido? Quando ele ioniza 2 hidrogênios. Então, todos que geralmente têm 2 hidrogênios, como o H2SO4, o H2SO3 e o H2CO3, todos esses caras são um diácido, porque tem 2 hidrogênios. Então você já sabe, 2 hidrogênios é um diácido. Certo? Beleza? Quando é que ele é um triácido, Sandrão? É aquele que ioniza 3 hidrogênios, 3 íons H+. Então H3PO4, por exemplo, H3BO3, né? 3 hidrogênios ionizáveis e etc. Quando é que ele é um tetrácido, Sandrão? Então vamos repetir: triácido,
3 hidrogênios ionizáveis. Tetrácidos, 4 hidrogênios ionizáveis. Então, exemplo de tetrácidos, né, para a gente. Por exemplo, H4P2O7, H4SiO4, H4FeCN6. Esse aqui já é um ácido, já é um hidrácido, né? Não tem oxigênio. Agora existe a exceção. O que é o hidrogênio ionizável? É o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, por exemplo, a fórmula molecular do H3PO4. Do H3PO4 seria assim, ó. A fórmula molecular do H3PO4. O átomo central, ele é o fósforo, né? É fácil de identificar, né? Porque ele está no meio, então é o átomo central. E eu tenho 4 oxigênios. Só que no ácido há uma tendência do hidrogênio se ligar com o oxigênio. Há uma tendência. Então, por exemplo, são 4 oxigênios. Então, eu vou botar os 4 oxigênios ao redor do fósforo. Não vou botar hidrogênio do lado do fósforo. Agora eu vou botar os 3 hidrogênios do lado do oxigênio. E vou fazer a ligação. O hidrogênio só precisa de uma ligação. Então tá aqui, ó. O oxigênio é família 6A. Para ficar estável precisa de 2 ligações. Então, já tinha uma, duas. E aqui eu vou fazer uma ligação dativa. Lembrando que aqui, logicamente, poderia ser facilmente ligação dupla. Né? Eu já falei isso em outras aulas. Porque o fósforo é um átomo maior do que o nitrogênio. Eu vou deixar isso mais para o final para você entender. Então aqui é a ligação dativa. Quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio? Quantos hidrogênios? 1, 2, 3. Então esse cara ele é um triácido. Quando você botar em água, a ligação que vai ser quebrada vai ser essa ligação aqui, a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Então ele ioniza 3 íons H+. Sandrão, por que os outros não ionizam o íon H+? Vou fazer para você agora aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro o H3PO2, certo? H3PO2. Fósforo é o átomo central. Só que o H3PO2, ele só tem 2 oxigênios, certo? Vou botar um para cima aqui, 2. E dos 3 hidrogênios, apenas um é ligado ao oxigênio. Os outros 2 são ligados ao fósforo. Então, vou fazer a ligação aqui. O hidrogênio, uma ligação, uma está estável. O oxigênio precisa de 2. Já tem 2. E aqui ligação dativa. Quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio? Apenas um. Então, na verdade, ele é um monoácido, porque ele ioniza apenas um íon H+, ou seja, é o único hidrogênio ligado ao oxigênio. Agora, o H3PO4, o H3PO3, então vamos fazer aqui, ó, H3PO3. Embora ele tenha 3 hidrogênios, mas o mesmo raciocínio, eu tenho aqui o fósforo, certo? Eu tenho aqui os 3 oxigênios, certo? Só que dos 3 hidrogênios, apenas 2 são ligados ao oxigênio. Um está ligado ao fósforo, certo? Então vamos completar aqui. O hidrogênio, para ficar estável, só precisa de uma ligação. O oxigênio de 2. 2 aqui, 2 aqui. E o fósforo, que é da família 5A, já fez suas 5 ligações aqui, ó. Entendeu? Aqui vai fazer uma ligação dativa. Quantos hidrogênios ligados ao oxigênio eu tenho? Eu tenho 2. Então, na verdade, as únicas ligações que vão ser quebradas vão ser essas duas aqui, quando eu colocar o ácido em água. Então, ele é um diácido. Ele ioniza apenas 2 íons H+, certo? Então, vamos recapitular. H3PO2, embora tenha 3 hidrogênios, igual a H3PO3, ele ioniza apenas um íon H+, que é o único que está ligado ao oxigênio. O H3PO3, embora tenha 3 hidrogênios, ele ioniza apenas 2, porque apenas 2 estão ligados ao oxigênio. O hidrogênio ionizável é aquele que está ligado
ao oxigênio, certo? É o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Beleza, meus amados? Certo? Ok. Agora vamos aqui, quanto o grau de ionização, quanto a força, né? Muita gente acha que a força do ácido está no seu poder de destruição, né? de corrosão. Não, a força de um ácido está relacionada ao número de moléculas que podem ser ionizadas em água. Então a força do ácido é medida pelo seu grau de ionização, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Quando é que ele é um ácido forte, né? Deixa eu voltar aqui no vídeo, né? O grau de ionização, né? Tá. Quando é que ele é um ácido forte, por exemplo? Ele é forte quando o grau de ionização é maior que 50%. Quando ele é um moderado, quando o grau de ionização está entre 5% e 50%. Vou botar aqui maior ou igual. Certo? Quando é que ele é um ácido fraco? Quando ele é menor que 5%. Então, por exemplo, vou citar aqui dois exemplos. O H2 e o Cl2. Então, vamos supor que eu tenha um recipiente aqui, tá? Eu tenho um recipiente. Esse recipiente, eu vou mudar aqui a cor, botar azul para ficar legal, né? Para ficar parecendo que é um líquido meia. Então, H2. Tá, Sandra, desde quando que o líquido é azul? Tem razão, ele é água incolor. Mas vamos supor que aqui dentro agora eu bote 100 moléculas, de HCl, certo? 100 moléculas de HCl. Essas 100 moléculas de HCl, aquosa, lembra? Essas 100 moléculas de HCl, aquosas, vai sofrer ionização, ou seja, vai formar um íon H+, e um íon Cl-, aquoso, certo? Beleza? Presta atenção. Vamos supor que dessas 100 moléculas, apenas 92 vão conseguir quebrar a ligação entre hidrogênio e cloro. Então, a cada 100 moléculas, 92 moléculas ionizaram. Ou seja, conseguiram separar o hidrogênio do cloro, formando o íon cátion, hidrogênio, e o íon ânion, cloro. Então, se de cada 100, 98 sofrem ionização, então o grau de ionização aqui é fácil. Deixa eu fazer de vermelho. O grau de ionização aqui é fácil. O grau de ionização é 92%. Então, ele é um ácido forte. Certo? Ok? Então, a força do ácido está na quantidade de moléculas que você vai conseguir fazer quebrar a ligação entre o hidrogênio e o ametal. Certo? Quebrando essa ligação, logicamente, mais próximo do hidrogênio, para ele perder o elétron, né? Certo? Então, por exemplo, o HCl, ele é um ácido forte. Certo? Ele é um ácido forte. Beleza? Agora, vamos supor aqui, eu vou apagar aqui, vamos mudar agora, em vez do HCl, agora eu vou botar o H2SO4, o ácido sulfúrico, H2SO4. Quando eu botar o H2SO4 em água, ele é um diácido, então ele vai produzir
2 íons H+, certo? Aquoso, ok? Mais SO4 menos 2 aquoso. Olha que lindo. Quando você fizer isso, a cada 100 moléculas desse ácido, 61 vão sofrer ionização. 61 vão sofrer ionização. É um ácido forte? É um ácido forte, porque o seu grau de ionização é acima de 50%. Se a cada 100 é 61, então o seu grau de ionização é de 61%. O que é o grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas, certo? Vamos voltar aqui para você ver, ó. Aqui, ó. É o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissociadas, certo? Ou dissolvidas, ok? Então vamos lá. Eu tinha 100, né? Deixa eu botar aqui eu tenho 61, eu coloquei 100, então eu tenho 0,61. Para passar isso para porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100%. Então vai dar 61%. Ele é um ácido forte. Então a força de um ácido está relacionado não ao seu poder de corrosão, destruição e etc. Assim a quantidade de íons H+, que vai ser ionizado. Se for acima de 50%, ele é forte, entre 5% e 50%. Ele é moderado, abaixo de 5% ele é fraco. Ok? Então vou apagar aqui agora e vamos falar dos hidrácidos e dos oxiácidos. Certo? Deixa eu apagar aqui porque eu preciso do espaço. Né? Agora que você já entendeu como é que é a força de um ácido, a gente agora vamos colocar aqui nos hidrácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. São ácidos fortes. HCl, HBr e HI. Observe, toda a família 7A, ou seja, são ácidos que produzem um grau de ionização maior. Moderado, HF. Fraco, todos os demais. Todos os demais. Aprofundamento. Agora eu vou fazer um aprofundamento para você aqui no cantinho agora. Vou fazer aqui um aprofundamento, o plus da nossa aula. Um aprofundamento. Aprofundamento. Para você entender bem isso aí. Porque agora você ficou em dúvida. Pô, Sandro, esse cara da família 7A, esse cara da família 7A, esse cara da família 7A, e são fortes porque o flúor não é. Eu vou explicar para você. O flúor, ele é um átomo pequeno. Ele tem 2 camadas. Cloro, bromo e iodo já estão, respectivamente, na segunda camada, no segundo período, terceiro período, terceiro período, quarto período, quinto período da tabela periódica, ou seja, são 5 camadas. O flúor, ele tem 2 camadas. O que é a ionização? Né? A ionização é você romper a ligação, né? Aqui está o elétron, a ligação, né? Você vai romper a ligação de hidrogênio com a metal, e quanto mais fácil, quanto mais quantidade de moléculas você conseguir quebrar aquela ligação, o ácido é forte. O problema do flúor é que ele é um átomo pequeno, e por ele ser pequeno, ele não consegue acomodar bem os hidrogênios compartilhados. Então, quando você faz a ligação aqui, ó, hidrogênio e flúor, como ele é um átomo pequeno, certo? Você não tem facilidade em quebrar essa ligação, fazendo com que o flúor, o hidrogênio, perca um elétron, ionize e o flúor fique negativo, porque ele é um átomo pequeno, certo? Então ele não consegue acomodar com facilidade os pares de os elétrons que ele for ganhar, que ele for compartilhar, ok? Então tá aí a explicação por que o HF ele não é um ácido forte, é um ácido moderado. Em compensação, por exemplo, o iodo, vou pegar aqui o
o iodo, que está na quinta, ele está o quê? Ele tem 5 camadas, certo? O elétron a ser compartilhado é esse aqui, ó. Na última camada, né? É o que vai fazer a ligação. Então é muito mais fácil você quebrar essa ligação aqui, ó, do hidrogênio, porque o iodo é um átomo grande. O elétron está mais distante do núcleo, ok? No iodo. Então é mais fácil ocorrer essa ionização pelo tamanho do iodo. O iodo é grande, então ele pode compartilhar os elétrons que ele vai ganhar. Ok? Por isso que ele é um ácido moderado. A força de um ácido está relacionada à quantidade de íons H+, que você pode formar. Certo? Não está no poder de corrosão do átomo, certo? Beleza, meus amados? Daqui eu já posso fazer um outro aprofundamento para você que me veio na cabeça aqui agora. Por que dos três o HI é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl? Fácil. Você podia raciocinar. O Sandrão, o HI é maior que o HBr, e o HBr é maior, é um átomo maior que o HCl. Beleza. E a eletronegatividade também aumenta, né? Nesse sentido. Certo? Então, quanto mais eletronegativo for o cidadão, eletronegatividade, quanto maior a eletronegatividade, mais difícil é você quebrar a ligação entre hidrogênio e o ametal. Então, o HI é o ácido mais forte, né? E quando eu falo aqui todos os demais, eu estou me referindo também ao HCN, que é um ácido fraco, o H2, que é um ácido fraco. Beleza, meus amados? Ok? Certo? Então, tá aí um aprofundamento massa nessa aula agora para você entender a força dos ácidos. Vamos agora para os oxiácidos, né? Eu vou apagar isso aqui que eu fiz, certo? E vamos agora para os oxiácidos. Nos oxiácidos, nós temos uma regrinha, né? Vamos pegar aqui. Um oxiácido tem hidrogênio, uma certa quantidade de hidrogênio, certo? Tem um elemento químico aqui, o oxigênio e a quantidade de oxigênio. Se a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio der 3, ele é um ácido muito forte. Se a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio der 2, ele é um ácido forte. Se a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio der 1, ele é um ácido fraco. E se a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio der 0, ele é um ácido muito fraco. Certo? Então vamos lá. Vamos ver se a gente aprendeu aqui. 3 menos 1, 2. Então ele é um ácido o quê? Ele é um ácido forte. 1 menos 1, 0. Então ele é um ácido muito fraco. Certo, meus amados? Aqui, 3 menos 1, não aparece, mas tem 1 ali, né? Dá 2. Então ele é um ácido forte. O HClO3 é um ácido forte. H3BO3. Então, 3 menos 3 é igual a 0. Então ele é um ácido muito fraco.
4 menos 2 dá 2, então ele é um ácido forte. 2 menos 1 dá 1, então ele é um ácido fraco. E aqui, 4 oxigênio no HClO4 menos 1 hidrogênio vão dar 3, então ele é um ácido muito forte. Certo? Beleza, meus amados? Ok? Aqui no 1, quando dá 1, ele é fraco, ou também podemos chamar ele de moderado. Sandrão, tem exceções? Temos exceções de observações importantíssimas para fazer aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer no próximo vídeo, ok? Até o nosso próximo vídeo aí, meus amados.